Boa noite a todos, mais uma vez. Cidadãos presentes, os amigos, só citar Marião e Patrícia, faz tempo que a gente não se fala, Bampa, Eudes, faz tempo que não está aqui na casa. Boa noite a todos, a imprensa novamente. Sobre essa questão dos requerimentos, eu acho que a gente vai amadurecer ao longo dos próximos meses, mas a gente pode trabalhar com duas alternativas, pelo menos. Uma delas é essa: vota contra ou vota a favor, não concorda, vota contra o requerimento e explique por que votou contra, não há nenhum problema nisso, nenhum demérito em fazer isso. Uma outra, que a gente já levantou a possibilidade, é que os requerimentos passem diretamente, sem votação. Espero que em algum momento a gente tenha maturidade política para fazer isso. E aí, a corregedoria, que foi um órgão próprio criado pelo prefeito municipal para analisar, ele vai falar isso. Não precisa de ter um anteparo aqui. Vir um vereador aqui e dar uma de corregedor, porque já tem um corregedor que está falando isso o tempo todo. Essa informação não pode, ela é excessiva, dá muito papel, isso nos dá muito trabalho. Nós só temos 500 cargos de confiança para analisar isso. São só 17 secretários, mais 17 eventuais secretários adjuntos. Isso é uma dificuldade danada. Vai ter desperdício do dinheiro público. Então já tem o corregedor. O corregedor vai falar. Ou alguém vai disponibilizar rapidamente a informação. Nós já tivemos aqui uma série de evidências também ao contrário. Então eu queria que os senhores e senhoras vereadores considerassem isso. Por exemplo, a festa da uva. Nós não conseguimos dados, insistimos no requerimento e os dados não vieram. Os que são necessários. Teve aquela questão do amigo do Nil, que fez as comparações de onde também é caro. Mas o amigo do Nil não vai dar conta de nos mostrar a questão da tabela da Rápido Luxo, por exemplo. A tabela de custo dos transportes. E nenhum vereador que tem, não é um problema da oposição ou da situação, nenhum vereador dessa casa, nem os jornais da cidade, nem as instituições estabelecidas e democráticas têm acesso à tabela de custo da Rápido Luxo. Então, não há outra alternativa que não fazer um requerimento. É o que o vereador tem. Se a gente for, então, analisar essa questão do IPTU que foi levantada, né, o vereador Valdir Barreto colocou, ok, tem um bolo de papéis, mas eu acho que o corregedor equivocou-se e mandou um monte de papel que não devia. E não mandou aqueles que deviam, como levantou o vereador Valdir Barreto. Coisas feitas às pressas, porque não existiam. Como pode vir um monte de coisa sem assinatura? É evidente que foi feito às pressas para responder, porque o requerimento já estava em vias de se encerrar o prazo, como ocorre com vários outros, que são respondidos no limite. Então, veja, tem a questão da majoração da tarifa, nós temos que mendigar quase uma informação do Poder Executivo para que os vereadores, legitimamente eleitos pelo povo, analisem e possam ter respostas para os jornais, para o povo de Vinhedo, né? Então, fica também essa questão. Claro, vai ter momentos que nós vamos realmente encher essa mesa de papéis. E eu dou um exemplo. O Ficha Limpa Vinhedo, que é o momento onde o governo municipal vai ter que confirmar se tem as certidões. Não tem outra forma da gente fiscalizar isso. O governo municipal tem que mandar as certidões mostrando que está cumprindo a ficha limpa. Se algum outro vereador ou vereadora tiver uma outra alternativa que demonstre claramente e objetivamente uma forma de nós cumprirmos o projeto de lei de iniciativa popular que essa casa aprovou, eu também posso ponderar a respeito. Não há nenhum problema. Então, quando a gente vai analisar as questões, então vamos pegar essa aí, que o requerimento 35 que nós aprovamos aqui, que foi uma barbaridade. Quais escolas, institutos e faculdades possuem um convênio? Quais é um pronome relativo. Mas quais é um pronome relativo que remete à necessidade de falar os nomes. Não é falar quais são os institutos e tal. São aqueles que pedem ISS. Não foi isso que a gente perguntou. Nós queremos saber o nome. Santana, Faculdade de Vinhedo, pá. Não é a pergunta não é essa. Então, não sei, pode ser uma questão de elaborar melhor a pergunta. Pode ser, mas a pergunta não foi essa, objetivamente. A pergunta é quais foram, nominalmente, quais são os órgãos que têm convênio com o município. Se o termo não é convênio, é uma parceria, é uma questão menor. Né? O que objetivamente a gente quer é os nomes das entidades que têm o convênio e os nomes daqueles que foram beneficiados. Porque, de fato,
qualquer pedido de requerimento que a gente tenha, algum momento no tempo e na história, nós vamos ver lá que teve um edital que saiu no Diário Oficial e fala, senhor vereador, senhora vereadora, a senhora pediu aqui uma informação, mas em 13 de janeiro de 2010 foi publicado no Diário Oficial. Isso é pegadinha. Nós não queremos isso, nós queremos uma informação sistematizada e a maioria dos requerimentos são informações simples, que podem ser respondidas com poucas páginas. E cabe ao corregedor contestar os vereadores. Inclusive, olha, isso é exagero, nós estamos mandando estas coisas que nós achamos necessário. Ou nós não temos essa informação, ou nós achamos evasivo. Se a corregedoria exagerar, tem o Ministério Público. Nós vamos lá falar. Promotor de Justiça. A corregedoria está sendo utilizada para ocultar e escamotear informações. Mas esse é o papel do corregedor, não é o papel do vereador. Eu queria agradecer o secretário e a diretoria de Cultura e Turismo. Conversei agora com o vereador Paulinho. E ele falou que já está liberado o nosso pedido, né, em relação ao Dia Mundial, lembrar o autismo, e estará de azul, já está, né, Paulinho, na noite de hoje, lá no Memorial do Imigrante. E agradecer também ao vereador Cidinho, o ex-vereador Cidinho, que atualmente está na Secretaria de Transporte, que muito educadamente ligou e falou, olha, recebi aqui a indicação tal, na rua tal, fizemos execução de tal trabalho, e tal trabalho não deu para executar. Educado, recebeu a indicação, encaminhou, respondeu, esse é o papel. Né? É muito melhor do que ficar, não pode, brigando e colocando, né, escamoteando a informação e jogando para lá e para cá. Né? Tá aí os exemplos das coisas que funcionam. Né? O Paulinho Palmeira, vereador Paulinho Palmeira, fez um esforço, né, de fazer a conexão, nós aprovamos aí uma moção, a Secretaria de Cultura atendeu o nosso pedido. Eu queria mostrar um exemplo daquilo que também não dá, nem por requerimento, para a gente fazer, que é lá na rua Salvador Rotella. Eu vou mostrar as imagens. O jornal Folha Notícias, na página N14, mostrou aqui a questão do trânsito, etc., que precisa de melhorias, e mostrando que, inclusive, elogiando a questão de que vai melhorar o fluxo viário nessa região da cidade. Mas, assim, passando as fotos e olhando lá claramente, a gente vai perceber uma coisa que nem todo mundo na cidade percebeu. Na rua Salvador Rotella, e na toda a extensão da Rosa Zanetti Ferragutti, tinha gramíneas plantadas. No caso da Rosa Zanetti Ferragutti, ainda tem gramíneas plantadas, amendoim. O que o pessoal está fazendo? Lá, como se nada tivesse acontecendo, arrancando aquilo que acabou de ser plantado. E lá, está tranquilamente, está o carro da prefeitura, está os profissionais, limparam, tiraram toda a grama, para agora executar uma outra obra, que resolveu fazer a calçada. Isso acontece em muitos lugares, como a gente pode levantar como exemplo. Lá no Jardim Florido, que ainda continua aqui nos nossos debates, aconteceu isso. Mexeu, abriu buraco, não planejou direito, a rua está mais alta. Né? O vereador Bacurau colocou, né, que está um pouco mais alta a altura da rua em relação ao que devia ser. Vai ter que agora quebrar a calçada. Então, vejam, senhores vereadores, senhoras vereadoras, povo de Vinhedo, internautas, estão tranquilamente arrancando, fazendo mau uso do dinheiro público e arrancando a grama com dinheiro público, que é caro, né? Execução do serviço, a aquisição da grama. Não sei, alguém pode vir aqui e falar, não, a grama está sendo levada para outro lugar. Mas é um absurdo, né? Do ponto de vista do planejamento da cidade, né? da execução das obras, é uma coisa completamente sem sentido, né? Que a gente queria atentar para que isso não se repita. E também mostrar o seguinte, estamos de olho. Né? Nós não estamos brincando com o trabalho de vereador. E isso foi o povo, a população ao redor, né? Algumas, 2 ou 3 pessoas ligaram e nos alertaram sobre isso. Sobre a negociação com os servidores, queria aqui deixar registrado que acho que é um momento importante para nós resolvermos questões, inclusive internas aqui da casa. Nós estamos no debate sobre algumas coisas que precisam ser regulamentadas, e queria registrar aqui na noite de hoje que a bancada do PSOL já encaminhou um documento para todos os vereadores,
Nós somos favoráveis às mudanças que têm que ser feitas, às adequações que têm que ser feitas, inclusive, principalmente, em relação aos assessores parlamentares, que tem uma injustiça que precisa ser resolvida, então está registrado.